Glória a Deus. Aleluia, né? Coloca a mão no teu coração aí. Você que está em casa também, lembra que o ambiente profético daqui é o mesmo onde você está, tá? Coloca a mão no teu coração. Vamos entregar o nosso coração ao Senhor para receber essa palavra. Amém? Paizinho amado, Paizinho querido, nós estamos aqui com o coração aberto para receber a Tua palavra, Pai. No nome de Jesus, entendemos que ela é uma espada de dois gumes. Ela penetra no mais fundo do nosso ser, dividindo juntas e medulas, separando alma e espírito. No nome de Jesus, que isso aconteça conosco, Pai, agora, no nome de Jesus. Pai amado, no nome de Jesus também, declaramos o nosso coração entregue ao Senhor. E que o Senhor traga, no nome de Jesus, o entendimento para essa ministração, Pai. No nome de Jesus. Também, Paizinho amado, que nosso coração não crie confusão, que nossa mente não crie confusão, que nada, nenhum tipo de confusão é permitido em nós, nem no ambiente. No nome precioso e poderoso de Jesus. Amém. Amém, povo santo? Aleluia. A doutora falou aqui sobre perfeição, quando estava no momento de oração. E durante essa semana, estudando, aí eu e Elis, né, nós começamos a conversar, né, sobre a Bíblia, e vai surgindo N revelações, né? Aí fica todo mundo, fica um olhando para o outro. Mas tu entendesse esse negócio aqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Aí fica nessa conversa, né? Aí ela diz, tá vendo? Quando eu estou na pia, que ela diz que a pia, quando está fazendo a comida, é o lugar da revelação dela. Ou seja, o quarto secreto dela, tá? É o ambiente da cozinha. Eu não consigo não, tá? Quando eu estou lá na pia, eu estou concentrado em lavar os pratos, senão eu quebro ele. Eu derrubo, aí eu tenho que tirar tudo, senão vai gordura, né? Mas ela não, ela consegue concentrar nisso. Aí a gente estava conversando e dentro do que o Senhor revelou para a noite de hoje, Deus revelou sobre uma frase que está escrita em 2 Coríntios 3, você já vai abrindo aí, 2 Coríntios 3, a partir do versículo 1, e é falando sobre a carta. A carta. E eu fiquei maravilhado, eu fiquei aleluiado, porque o Senhor estava me descrevendo. Amém? Me descrevendo. E é incrível que quando nós entendemos que nós não somos perfeitos, é que entendemos que Cristo escreveu a gente. Amém? Se nós estamos entendendo que somos perfeitos, Cristo não está escrevendo no nosso ser. Tá certo? Cristo não deu um ponto final à nossa história. Amém? Cristo ainda não deu um ponto final na nossa história. Quando é que acontece o ponto final na nossa história? Quando nós somos guardados para receber a glória dele, ou quando ele vier surfando na nuvem de glória para buscar a eclésia. Esse é o ponto final. Amém? Então, em 2 Coríntios 3, a partir do 1 vem dizendo, quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Grifa essa palavra, todos. É claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Jesus e entregue por nós. E ela não foi escrita com tinta, aleluia, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedras, mas em corações humanos. Aleluia. Olha para cá. Eita Jesus. A nossa conversa
partiu do seguinte: às vezes nós queremos de todas as formas. Durante a semana todinha o Senhor vai falando sobre isso. Às vezes a gente quer de todas as formas mostrar para as pessoas que nós somos diferentes de quem nós somos. Nós queremos mostrar de todo custo, a todo custo. E quando nós começamos a tentar fazer isso, nós estamos utilizando a nossa própria força. E sabe o mecanismo que nós usamos para fazer isso? Isso daqui. Isso daqui tem ocasionado algumas distrações ao povo de Deus, essa carta escrita, de querer forçar algo que não é verdadeiro. Às vezes nós queremos mostrar para uma questão mundial, porque quando nós acessamos a internet, nós não estamos colocando mais nada local, mais não. Nós estamos colocando sobre um domínio público e que todo mundo pode ter acesso. E como é que está sendo produzida essa carta? Dentro de uma plataforma em que o mundo pode conhecer você. E quando eu estava nesses pensamentos, às vezes nós queremos simplesmente mostrar algo que nós não somos. Nós queremos nos autoafirmar dentro de uma rede social para mostrar, ou, como os meninos dizem, pagar de bonito. E nós não precisamos pagar de bonito, não. Porque Deus nos fez bonitos e bonitas. Nós não precisamos pagar disso. Ou seja, eu não preciso realizar uma falsa identidade para produzir uma afirmação nas pessoas. É tão mais fácil quando as pessoas conhecem o outro a fundo e nós percebemos quando Beltrano está bem, como Ciclano está mal. Essa interação social do nosso meio, do nosso convívio, ele vai trazer essas particularidades para nós. A maioria aqui me conhece quando eu estou chateado, quando eu estou triste, quando eu estou meio caladão. A maioria me conhece, principalmente os da liderança. Assim como, para todos que nós convivemos, eu conheço quando um está mais ou menos bom, outro que está meio que mais ou menos ruim, outros que estão pulando de alegria, que não precisa falar. Porque a relação social, ela traz essa dimensão de revelação. E aí quando Jesus diz, olha, você foi escrito não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, e não foi em placas de pedras, mas no coração do ser humano. Ele está dizendo que o que Jesus escreveu em mim e em você, ninguém pode apagar. Não é como a placa que Moisés levou, trouxe depois de 40 dias, escrito todos os mandamentos, e de repente Moisés jogou a pedra e quebrou a pedra. Por uma adoração falsa do povo de Israel. É exatamente para que dentro de nós a gente não possa jogar fora o que Cristo já escreveu dentro da gente. E aí essa carta aberta, será que ela está sendo lida da maneira correta? Ou será que nós estamos transmitindo essa leitura de uma forma que seja entendível para o nosso irmão? Porque muitas vezes não é o que nós queremos falar, mas o que está sendo compreendido. E o que está sendo compreendido, ele fica gravado. Lembra do dia que você aceitou Jesus Cristo? Você que disse sim já para Jesus. Lembra desse dia? Não está gravado no seu coração? Tá ou não está gravado no seu coração? Você aí de casa também está gravado no seu coração. Eu lembro que eu fui com o pé formigando, queimando lá pro altar, pulando, não sabia se eu chorava, se sorria. Está gravado.
Foi em junho, está gravado. Agora pergunta se eu consigo lançar fora isso. Não, Jesus já escreveu a data em mim e em você, no dia que você confessou Ele como Salvador. Ah, não, mas eu me desviei do caminho do Senhor, independente do que você tenha feito depois disso. Mas está gravado, da primeira vez que você disse sim para Cristo, está lá gravado no seu coração. Você pode querer apagar, você pode trazer atos pecaminosos para ver se isso apaga. Você às vezes se rebela contra Jesus para ver se Ele esquece de você. Ele não vai esquecer de você, porque Ele colocou uma gravação, Ele escreveu em você. Mas a partir do momento que nós começamos a ter esse convívio com Cristo Jesus, o que é que nós estamos fazendo para que as pessoas possam compreender essa carta? Primeiro que nós precisamos meditar na palavra. Por que meditar na palavra? Lembra quando nós oramos? A palavra, ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela que penetra o mais profundo, capaz de separar juntas e medula, capaz de separar alma e espírito. Ela fica bem nesse meinho. Por essa capacidade que a palavra tem, é que ela traz a escritura de Cristo para dentro da gente. Não adianta você receber só revelação. Ah, olha, Deus manda te dizer, amém, bênção, Senhor, recebo. Eu recebo. Mas até quando você só vai viver da palavra que está sendo colocada da boca das outras pessoas, que está vindo por inspiração de Deus? Até quando? Até quando você vai deixar ser transformado pela palavra que está escrita em Jesus, por Jesus, aqui na palavra dele? A Bíblia é a escritura perfeita de Jesus Cristo. Ele escreveu Ele mesmo aqui dentro. E como é que eu vou saber se a carta está sendo escrita boa ou má em mim? Só lendo. Porque a palavra tem a capacidade, ou seja, essa unção de transformação. Sabe aquela palavra, às vezes, que a pessoa chega e diz, olha, numa correção, diz mesmo assim, ó, fulano, não anda por aí não, isso aqui é meio complicado para tu fazer, né? Vai dar uma instrução, e aí não escuta não, né? Aí faz, Beltrano, ó, chega junto de novo, outro vai lá e diz, nada disso. Aí quando vai ler a palavra, está escrito lá, não faça isso, ou faça de uma outra maneira. Aí faz, eita, aquele meu líder, aquela pessoa que estava me instruindo, falou isso daqui. A palavra que saiu da nossa boca tinha causa de efeito? Não. Foi a leitura dele em Jesus Cristo que trouxe a escritura para dentro dele. E a revelação da palavra faz com que cada revelação que tenha, Jesus escreva na gente cada vez mais. Aí eu lembro, sabe de quê? Nessa questão de escritura, teve uma vez que nós estávamos era na época da célula, né? Nós estávamos liderando. E num momento de instrução eu disse mesmo assim, gente, todo joelho se dobrará perante ao Senhor. Aí fizeram, não, como assim? Como assim? Não pode não. Eu estou aqui ralando, pode não, isso aí está errado. Aí eu parei, né? O que foi que eu disse? Deixe Deus revelar
a você. E aí a pessoa foi buscar, gente. E ela precisa buscar. Minha gente, a palavra diz que todo joelho se dobrará perante aos reis dos reis. Não está dizendo que só os ruins ou só os bons. Vem dizendo que todo joelho se dobrará. Você tem joelho? Tem? Você vai se dobrar perante ao Senhor. Se você confessou Ele antes da vinda dEle, é outra história. Se depois disso você não confessou, antes da transição, você não confessou, você vai dizer que Ele é o Senhor. Talvez a gente não vá para o mesmo lugar. Mas o que eu estou dizendo é que, independente, só isso daqui traz a tatuagem definitiva para dentro do nosso coração. E aí, a partir disso, é que nós começamos a ser essa transformação de Cristo para podermos ser lidos pelas outras pessoas. Como é que estão lendo a gente? Como é que está sendo transmitida a nossa mensagem? E eu lembro que eu estava conversando com eles, quem era da área de saúde, da área da educação, da área jurídica, sabe que a gente não pode pregar o evangelho quando estiver atendendo. É verdade ou não é verdade? Conselho de ética, os conselhos todinho, sindicato, eles vão com os dois pés. Caçam o título, tira a profissão. Não pode. Eu sou da área de saúde. E como é que eu posso fazer para pregar o evangelho? Como é que o evangelho vai chegar no meu próximo se eu não posso falar? Eles precisam ler o que eu faço. E o que eu faço precisa estar pautado em Jesus Cristo. Porque eles terão essa leitura. Às vezes, nós queremos falar muito mais do que mostrar a realidade de Cristo dentro da gente. Às vezes, o falar atinge 5 pessoas, 3 pessoas, mas dentro de um ambiente em que você é lido pela carta que Jesus escreveu em você, você atinge milhares. É por isso que dentro da gente não pode apagar mais, não pode ser mais apagada tudo o que Cristo escreveu. Às vezes nós falamos tanto, nós temos uma eloquência muito bonita, somos eloquentes em falar, falamos muito bonito, mas quando nós vamos dar o primeiro passo para as pessoas verem quem Cristo Jesus é, Ele não está de forma igualitária com a nossa pregação. Há entre conflito entre o que foi falado e o que foi agido. A minha ação, ela precisa estar junta com o que eu prego. O que você tem falado sobre Jesus é preciso mostrar. Porque assim é que você vai conseguir trazer pessoas para Cristo Jesus. Então, povo santo, o nosso testemunho, ele vai ser muito maior do que nós falamos. As pessoas estão às vezes cansadas de escutar um falso evangelho saindo da nossa boca. Sabe qual é o falso evangelho? Eu lembro que teve um rapaz que estava na CT e ele tinha, quando ele chegou na CT, ele fez: eu já vi o senhor, mesmo assim. Aí eu fiz: foi mesmo? Eu fiquei assim, né? Meio que a gente não sai tanto por aí. Ele fez: sim, eu vi o senhor lá no Alto José do Pinho. Eu já dei aquele, no Alto José do Pinho,
Foi. O senhor estava tomando açaí lá, sem fazer merchandising, né? O senhor estava tomando açaí lá na praça. E eu vi o senhor sentado com a sua esposa. Eu falei, foi mesmo? Foi. Aí eu parei, eu e a Elis depois conversando, fizemos mesmo assim. Imagina se a gente tivesse bombardeando, tivesse procrastinando, tivesse fazendo qualquer coisa, porque não estava num ambiente chamado Igaratu. Não estava onde todo mundo conhece a minha realidade. Estava distante. Mas o evangelho que estava em nós falou mesmo sem a gente conhecer a pessoa. E depois ele fez, pastor, eu quero ser um pastor como o senhor é. Aí eu parei, cocei a cabeça, porque vocês sabem que eu coço a cabeça mesmo, né? Eu cocei a cabeça, eu fiz, Deus conduza você. Faça tudo o que ele disser para você fazer. Eu não precisei pregar para ele. As minhas ações lá no Alto José do Pinho e dentro da CT Compaixão trouxeram para ele revelação de ele querer, de uma inspiração para poder ele chegar ao chamado dele. Então muitas vezes nós não precisamos falar. Atos dos Apóstolos foi uma carta escrita por um livro escrito por Lucas, Paulo ditando para ele, e ali trouxe o movimento de todos os apóstolos. O quanto Cristo tinha sido gravado dentro de cada um. E os apóstolos não precisavam falar mais não. Eles, pelas atitudes deles, eles refletiam Cristo Jesus. Então, o que eu quero dizer para nós nessa noite é que precisamos parar com o falso evangelho pregado. Nós precisamos parar de levantar calúnias religiosas sobre Cristo Jesus por meio da nossa fala e diferente da nossa ação. Estamos por um período de transição? Estamos. Mas eu preciso sair desse período de transição para avançar para um novo passo. Porque senão, todas as vezes, aquele que está de fora vai me ler de uma maneira, eu vou fazer eles compreender de uma maneira totalmente diferente de quem é Cristo Jesus. Tem muitos que pegam assim, estava falando, né? Um dia desse também na CT, e durante um momento de espiritualidade, e o menino fez assim mesmo assim, mas pastor, Cristo não expulsou todos do templo, porque eles estavam vendendo coisas, né? Pela ação de Cristo Jesus. Porque todo mundo acha que Cristo é aquele cara aqui assim, na tranquilidade. Todo mundo imagina Cristo. Cristo é santo, Ele é único, Ele é tudo, tá? Mas nós, para poder entendermos Cristo Jesus, precisamos mergulhar na visão de Cristo. Como é que Ele instruía os discípulos? Como é que Ele chegava em uma determinada região? Por que Ele fez aquilo? Então, não é uma justificativa para as minhas ações. Eu não posso sair rodando o pé, igual um funk, e dizendo, não, eu sou de Cristo Jesus, porque Jesus expulsou os vendedores dentro do templo. Sai daqui, camboi de peste, Não posso. Eu preciso saber qual foi o contexto. E foi isso que eu expliquei para ele. Existia um contexto para aquele momento. Porque Cristo já tinha ido várias vezes ao mesmo templo. Ele já tinha presenciado aquela situação diversas vezes. E só naquele dia ele teve uma ação diferente. E aí, não é pela ação diferente que Cristo teve que
que ele rasgou a carta de quem ele era. Pelo contrário, ele escreveu mais na gente como ele era. Como é que você está sendo realmente para Cristo Jesus? Você está na expectativa ou você está na realidade? Porque às vezes nós criamos uma expectativa, né, aquela foto, né? Expectativa. Dessa maneira, a nossa realidade é totalmente diferente, né? Não é verdade? Então, viva a sua realidade. Mostre você mesmo para Cristo Jesus. Deixe Ele moldar você e seja escrito por Ele, porque você vai refletir Ele, mesmo se você não quisesse. Queremos moldar Cristo Jesus dentro da gente? Não. Ele é que molda a gente. Não nós moldamos Cristo Jesus dentro da gente. Não podemos fazer isso. E como eu disse no início, Ele não colocou o ponto final na nossa vida ainda não. Ele continua a escrever diferente todos os dias. A partir do momento que eu tenho um convívio com Ele. Não adianta. Não é com tinta, tá? Lembra que isso daqui é tinta? Tinta impressa. Tinta impressa. Mas o que está dentro dela, a partir da leitura, se torna uma tatuagem profunda no coração do homem. E quem vai conseguir roubar? Ninguém. Pode roubar a minha Bíblia. Leva. Pode levar. E já levaram isso, né? Mas deixa quieto. Mas o que estava lá de minhas revelações, para quem está em casa, eles falou aqui sobre uma minha que eu tinha ganhado de presente. Estava na outra igreja e levaram, né? Aí eu fiz, que faça bom proveito, no nome de Jesus, né? Tinha um apego pela Bíblia, porque foi a minha primeira Bíblia e tinha um monte de marcação, né? Mas as revelações que Deus colocou ali, Ele levou uma página, várias páginas escritas e grifadas. Mas aqui dentro ficaram as revelações que aquela palavra trouxe para mim. Pergunta se conseguiu levar? Nunca. Ninguém nunca vai conseguir roubar de você o que Cristo escreveu dentro de você. Ninguém vai conseguir roubar. Ninguém tem acesso ao seu coração, não. Só você mesmo e Cristo. Então deixe o seu coração, ele aberto e diga: Jesus, pega a tua caneta eterna. Pega a tua caneta eterna e pode escrever. E ainda é tinta invisível. É tinta invisível. Tem aquelas lanterninhas, né, que o pessoal colocava para poder ver a tinta. Consegue ver não. Só quem consegue ver é o Espírito de Deus. Amém? Então, povo amado do meu Pai, não temos a necessidade de refletir quem nós não somos. Não temos a necessidade. Às vezes eu estou aqui, outras vezes eu estou ali. Eu sou desse jeito, eu sou espontâneo dessa maneira. E isso não vai me fazer diferente da pregação do Evangelho, porque o acesso que Cristo criou para a minha vida não foi a mesma para a sua. Então pare de querer inventar maneiras de você pregar o Evangelho. Você já é o próprio pregador, porque Ele constituiu você como pregador de multidões. E de pregar o Evangelho a toda criatura e batiza-o. Faça discípulos. Gente, discípulos, pregar, discípulos, pregar é muito mais do que só falar. Eu, como eu digo particularmente, eu precisei
muitas vezes, olhar para a vida dos meus líderes para poder compreender como Cristo se movimentava. E a melhor revelação que eu tive da minha líder, a minha pastora Érica, foi quando ela disse mesmo assim: o inteligente, ele aprende com os próprios erros. E o sábio aprende com os erros dos outros. Você tem aprendido como? Como é que essa carta está sendo mudada dentro de você? Nós viemos para aqui ter esse diálogo cheio de situações da rua, do nosso dia, do nosso cansaço, dos nossos desprazeres com o mundo. Às vezes é tanta chateação que nós não conseguimos escutar a voz de Cristo. Mas independente das situações que ocorreram conosco, como estamos sendo interpretados? Uma ação não joga fora toda a sua pregação, mas uma ação sua pode ocasionar uma conquista de milhares. Então, seja pregador com sua vida primeiro. Você não vai conseguir tirar as palavras se elas não estiverem dentro de você. E eu não estou dizendo que você vai saber a Bíblia do início ao fim, porque só Jesus sabe a Bíblia do início ao fim e usá-la do jeito correto. Eu vou te dizer que Satanás também sabe, tá? Ok? Mas só quem usa para a glória de Deus é Jesus. Então, se ele usa, como temos certeza que ele usa para a glória de Deus, onde tem que estar escritas essas palavras? Onde? Se está escrita dentro da gente, então nós seremos usados para a glória de Deus. Sejamos essa carta. Sejamos esse povo de Deus que transmite o que Cristo quis trazer. Não tentemos reinventar a Bíblia com os nossos atos. Falar é belo, falar é lindo, mas agir é uma coisa é sobre, acima. Amém, povo santo? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pergunta aí teu irmão, você que está em casa, onde foi a última vez? Pergunte mesmo. Onde foi a última vez que você pregou? Se só foi no púlpito da igreja, está errado. Se só foi pela posição que você ocupa, está errado. Não. É muito mais do que isso. É muito mais completo do que isso. E para encerrar, nós dizemos sempre que o lugar mais fácil de proferir palavras são nos outros lugares, porque ninguém conhece a nossa realidade. Mas aqui, você que está em casa, essa é uma direta para você. A realidade da sua igreja, as pessoas conhecem você. Então deixe ser usado na sua realidade. Não queira fazer nada mais além do que a sua realidade. Não ache que os seus líderes, as pessoas que conduzem sua vida, estão inventando história. Não estão, não. Eles não estão inventando história. Eles sabem o que estão fazendo. Só seja firme a sua realidade.
E Cristo vai usar você tremendamente. Você que está aqui, Cristo quer usar você como nunca usou. O que falta é convívio entre o que fala e o que faz. Seja simplesmente você. Deixe ser moldado por Cristo Jesus. E o resto, Ele faz. Ele que cria as oportunidades para que nós sejamos usados por Ele. Nós não precisamos forçar um usar. Às vezes um bom dia, às vezes um lugar dentro de um ônibus que nós damos para uma outra pessoa, às vezes só de dar um sorriso, um abraço, falou muito mais do que nós poderíamos colocar, dimensionar em palavras. Sejamos, essa carta não é fechada, tá? Sejamos essa carta aberta. Não feche sua carta. Permita que as pessoas leiam você. Podem me ler, no nome de Jesus. Não tenho receio nenhum. Porque todas as vezes que nós assumimos papéis sociais, nós temos vários olhos direcionados para a nossa vida. Podem me ler, no nome de Jesus, na ousadia do Espírito Santo. Então que vocês, todos, tenham essa ousadia de que sua vida esteja diretamente ligada ao testemunho que você prega. E você vai dizer, pode me ler. Não sou perfeito, e vocês irão ver as minhas imperfeições. Cristo não quer ninguém perfeito, porque todo mundo vai ver também a imperfeição de cada um. Mas se permita ser lido. E se permita, principalmente, ser escrito por Jesus.